Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, a ADUF-PB, Seção Sindical Areia, está realizando um projeto, dentro do projeto Realidade Brasileira e Universidade, vai apresentar para todos vocês uma palestra que é a Base Nacional Comum Curricular no contexto do golpe político, que será apresentada pela professora da Universidade do Piauí, a professora Carla Silvino de Oliveira, e após essa palestra vai haver um debate onde vai se encontrar a professora Anita Leocádia, daqui do Centro de Ciências Agrárias, e o professor Sérgio Ribeiro, do campus de Bananeiras da UFPB. Então, com o maior prazer e satisfação, até porque eu quero fazer as minhas considerações, porque eu vou ter que me ausentar para dar continuidade ao trabalho na ADUF, mas eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, do Carlota, daqui os alunos da universidade, certo? Agradecer a todos os colegas que se deslocaram de João Pessoa para participar desse evento, onde esse mesmo evento será realizado também em Bananeiras, no dia, amanhã à tarde, dia 14, certo? E tenho certeza que vai ser um sucesso pleno e absoluto. E para dar início, eu convido o nosso querido diretor-presidente da ADUF-PB, o professor doutor Cristiano, que aqui se encontra para fazer parte da mesa. Em seguida, quero convidar com muita satisfação e, antes de tudo, agradecer todo o apoio que o mesmo tem dado à ADUF, através das solicitações da mesma, à direção de centro, e com todo carinho e respeito, a minha gratidão e a gratidão dos adufianos. O professor Bandeira, nosso diretor do Centro de Ciências Agrárias. Queria, nesse momento, convidar a professora doutora Carla Silvino para fazer parte da mesa, a nossa palestrante que veio da Universidade Federal do Piauí. Queremos também convidar esse grande amigo, esse baluarte, meu braço direito, na ADUF, o professor doutor Gutenberg Silvino. Convidar também os dois debatedores, primeiro a professora Anita Leocádia, para fazer parte da mesa, e o professor Sérgio, lá do campus de Bananeiras. Quero fazer uma comunicação a todas as pessoas do Carlota Barreira, fazer um agradecimento, eu ia esquecendo, ao professor, diretor daquela instituição, daquela unidade estadual, certo? Por nos dar um apoio devido, entendeu? E dizer para vocês que após a palestra haverá um lanche para todos lá no Salão Nobre nosso, certo? Aí vai ter a palestra, aí dá um intervalo, o lanche, depois voltamos para dar continuidade através dos debates do professor Sérgio e da professora Anita. Então, meu pessoal, é o seguinte, eu acho que nós que fazemos a ADUF-PB, em especial a ADUF Areia, eu me sinto muito feliz, orgulhoso e satisfeito por estar fazendo, estar realizando e transmitindo aqui para vocês através dos colegas que aqui vêm apresentarem palestras, melhorando com isso o conhecimento de todos vocês. É importante esse tema, que é a Base Nacional Comum Curricular no contexto do golpe político. Então, todos esses temas são de suma e grande importância e valia para o conhecimento de todos nós. Então, aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos pelo comparecimento, e a ADUF-PB agradece demasiadamente a presença marcante de todos os alunos do CCA e do Carrão. Meu muito obrigado e boa tarde a todos. Eu quero dar início, passando a palavra,
Em primeiro lugar, por questão da nossa hierarquia, né, eu quero passar aqui a palavra ao nosso diretor do Centro de Ciências Agrárias, certo? O nosso diretor, o professor Dr. Bandeira, que mais uma vez eu repito com muita satisfação, tem nos dado um grande apoio aqui para que nós pudéssemos realizar esses eventos aqui. Professor Bandeira, meu muito obrigado em nome da DUF. Boa tarde, primeiramente, a todos e todas presentes. Eu gostaria de agradecer as gentis palavras do professor Saulo, dizendo que para nós sempre uma satisfação essa parceria com o nosso sindicato, né? Nosso sindicato não só a DUF, mas o próprio Sintesp também, o sindicato dos servidores, a gente tem sempre uma boa parceria por entender a importância do papel dos nossos sindicatos que lutam e trabalham pela representação de interesses das nossas classes que são envolvidas, né, com a educação brasileira e universitária. Eu queria, também, em nome da mesa, saudar a doutora Carla Silvino, que está aqui, se jogou aqui para nos ajudar no debate sobre um tema tão importante, e aproveitando a deixa, parabenizar também a DUF pela escolha do tema, um tema real, atual, né, e que aflige a todos nós. Às vezes são coisas que a maioria não percebe quão está sendo, como eu posso dizer, importante essa discussão, em função do quanto essas mudanças que aconteceram em função da retirada da nossa presidente eleita e a instalação desse grupo que está aí no governo federal e as mudanças que eles estão instituindo, algumas que a gente às vezes não percebe qual o impacto que isso vai ter a longo prazo na formação de todos nós, nossos jovens que estão aqui e daqui a pouco dentro da universidade. Eu estava há alguns instantes conversando com a debatedora, o quanto a professora Anitta, o quanto está faltando um pouco para começar a se meter também na própria universidade. De certa forma já está acontecendo, com os cortes financeiros, com a redução de funcionalismo. Para vocês terem ideia, houve um corte a nível federal de 61 mil vagas, quase 61 mil vagas de servidores públicos federais. Desses 61 mil, 824 só na UFPB. E eu estou com um relatório ali agora, eu infelizmente não li todo ainda. O Centro de Ciências Agrárias, dentro desse corte de funções, sofreu um corte de 38 vagas. Nós fomos o centro que mais teve corte de vaga de servidores. Então, o que é que isso impacta na universidade? É aquele servidor que deveria estar no laboratório ajudando o aluno a aprender como fazer uma determinada análise. É aquele servidor que deveria estar lá no campo com os alunos fazendo as aulas práticas. É o tratorista, é o vigilante, é o copeiro, é o porteiro. Então, são vagas que estão indo embora e que vão prejudicar na universidade, porque ela vai embora e não volta mais. A gente às vezes acaba reclamando com terceirização, que já por si só é um problema, que você coloca um servidor que ele está numa situação precarizada, né, não tem segurança no seu emprego, e muitas vezes o que acontece? Vão embora 10 vagas e vem 2 terceirizados para cobrir a vaga desses 10. E isso acaba prejudicando a universidade. Eles ainda não chegaram, estão chegando no ensino médio, que é o caso da Base Nacional Curricular Comum, ainda não chegaram na universidade na esfera educacional, vamos dizer assim, né? Da educação, mas já estão chegando na esfera administrativa. Isso acabando, infelizmente, enforcando, né, a própria instituição no seu papel de preparar jovens para o futuro desse país. Então é um tema, no meu entender, de profunda importância, e parabenizo mais uma vez a DUF pela escolha do tema, pela sua atualidade e seu impacto dentro da nossa sociedade civil, dentro da educação brasileira. E parabenizo também os debatedores que vão vir aqui depois, né, já pelo seu empenho, pela sua dedicação, de estar trazendo essa discussão aqui para a juventude, né, para os nossos futuros alunos que vão para a universidade, e como os graduandos que estão aqui presentes também, que estão assistindo, professores, servidores que estão aqui conosco, que estão conversando a vir aqui, para quê? Para ver, a partir de debate, discussão de ideias, tentar compreender o impacto, a profundidade que esse golpe está tendo na educação brasileira. Então, mais uma vez eu desejo boas-vindas a todos que estão aqui, todos e todas, e que tenhamos uma boa tarde de aprendizado e discussão desse tema. Muito obrigado. E para darmos continuidade,
Vamos passar agora a palavra ao nosso diretor-presidente da ADUF Paraíba, professor Dr. Cristiano. Uma boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma felicidade estar aqui novamente nesse momento fundamental. Agradecer sempre as boas-vindas do nosso diretor do CCA, professor Bandeira, juntamente com a professora Anitta, os nossos diretores que fazem um trabalho excepcional, na nossa Secretaria de Areia, o professor Saulo e o professor Gutenberg, então, proporcionando para nós esse momento. Foi eles que provocaram exatamente isso, juntamente com o nosso diretor de Paranês, o professor Sérgio, e nossas boas-vindas especial para a professora Carla, isso, pela disponibilidade de estar aqui discutindo com nós esse tema difícil, e que é necessário ser discutido, Vou ser muito rápido, dizer que na universidade, infelizmente, poucas vezes a gente vê esse tema sendo debatido, Inclusive, ouso dizer que em Areia vai ser a primeira vez, do ponto de vista formal, que surge essa temática, E isso é tão fundamental, tão importante, porque não há projeto de nação que não passe também por uma educação, Então, e pela educação do novo PNCC, a professora Carla vai falar mais sobre isso, vem nos trazendo, pela proposta que vem trazendo, dá para perceber que tipo de cidadão é que vai se inferir a partir daquela formação que está sendo ali colocada. Isso tem interesse total de vocês que vão escolher uma carreira, que vão vir para a universidade. Universidade essa que, paradoxalmente, o próprio PNCC faz com que ela corra um risco real de desaparecer, e que, infelizmente, talvez, muitos não vão ter oportunidade de poder cursá-la, como é o modelo da hoje, gratuita, de qualidade, e com um ensino de excelência. Então, que essa atividade sirva para nos mobilizar em torno exatamente desse objetivo comum, que é pensar no nosso Brasil, o que nós temos no nosso Brasil. Afinal de contas, ali para frente nós temos eleições, a maioria de vocês vai votar, e é importante vocês fazerem essa avaliação com relação a essas questões, e louvar todos os encontros em que a gente possa discutir política com essa qualidade que nós temos hoje aqui nessa mesa. Então, saúdo a todos, agradeço a presença de todos e que nós tenhamos uma excelente tarde de hoje. Agradecemos a palavra do professor Bandeira, nosso diretor do centro, e o nosso diretor da ADUF, professor Cristiano. E passamos agora a palavra à professora Carla, certo, para fazer a sua apresentação sobre a Base Nacional Comum Curricular no contexto do bloco político dentro do projeto Realidade Brasileira e Universidade. Certo? Eu desfaço a mesa e agradeço a todos para, a partir de agora, assistirmos a nossa palestra. Em seguida, após a apresentação da professora, iremos forrar a barriguinha, que é bom, e depois voltamos para ocorrer o debate com a professora Anitta e o professor Sérgio. Com a palavra, a professora Carla. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite à UFPB, pela possibilidade de vir aqui conversar com vocês sobre o tema da Base Nacional Comum Curricular. Gostaria também de parabenizar a UF pelo projeto Realidade Brasileira Universidade. Pelo que eu percebi, é uma prática da UFPB trazer temas da contemporaneidade que tem de interesse à universidade para ser discutido, no campus. Então, parabenizo por esse projeto extremamente necessário. E gostaria de agradecer o diretor do campus, o professor Bandeira, o professor Cristiano, presidente da UF, que eu acabei de conhecer, e todos os demais que estão aqui presentes. Eu sou professora do curso de História da Universidade Federal do Piauí, trabalho no campus de Picos, então sei um pouco do que é a realidade de trabalhar, de estudar e trabalhar fora do centro da universidade, um pouco mais distante, e dos nossos contextos, das nossas dificuldades.
Essa fala que eu estou trazendo aqui hoje para vocês foi uma fala que eu também fiz lá no Piauí pela DUFP, né? E aí o professor Gutenberg acompanhou essa atividade lá no Piauí e sugeriu para trazer aqui para vocês. Eu espero que seja de interesse de todos e que a gente possa depois fazer um debate, certo? Deixa eu ver aqui. Bem, nós vamos tratar hoje da BNCC no contexto do golpe político. Eu não sei se vocês sabem o que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ele é um documento que tem como características trazer conteúdos, conhecimentos, habilidades e competências que vão nortear a criação dos currículos nas escolas. Esse documento ele foi produzido, já vem sendo produzido há bastante tempo, sendo discutido, porém durante o golpe político, de qual destituiu a presidenta Dilma, houve uma transformação no processo dessa elaboração, é o que a gente vai tratar daqui hoje. Atualmente, a BNCC da educação infantil e do fundamental, ela já foi aprovada e ela está sendo implementada. Então, já está no processo de implementação. O que está sendo discutido hoje, ainda a nível do Conselho Nacional de Educação, é a base do ensino médio, porque ela ainda não foi aprovada devido à reforma do ensino médio, que vão trazer muitas mudanças, né, na educação, principalmente na questão das escolhas, né, que o aluno do ensino médio vai ter que fazer durante a sua formação. Mas a gente vai tratar no decorrer da nossa fala, tá bom? A fala hoje, nós vamos falar um pouquinho da legislação educacional que vai amparar a BNCC. Vou mostrar um pouquinho para vocês que existe uma trajetória de se pensar uma Base Nacional Comum Curricular, não é uma ideia nova. Vamos também falar um pouco dos agentes produtores dessa base, e aí eu vou explicar o que é o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. É esse conselho que aprova a base. E a questão é mostrar que esse conselho está vinculado diretamente aos empresários da educação. E é essa articulação do Conselho Nacional de Educação com os empresários que vão pensar os objetivos do ensino da educação básica, né? E aí que entra o contexto do golpe e de como essa educação foi parar agora nas mãos dos grandes empresários. Vamos também discutir o processo não democrático de elaboração dessa BNCC, porque muitos professores, educadores, alunos, professores das escolas não foram ouvidos, né, durante esse processo. Eu vou explicar como é que ele ocorreu. Também vamos falar aqui algumas críticas a esse documento e, por fim, um movimento que existe, que é um movimento que nega a base, que diz que não quer essa base, que essa base ela não é democrática, que essa base não atende os interesses educacionais da maioria da população brasileira, certo? E, enfim, só que antes de a gente entender, falar do processo de elaboração da base, é necessário entender o que é a base. A base é um documento normativo, então vale como lei, todas as escolas do país têm que seguir a base. E ela tem um caráter de currículo. Então, ela que vai definir qual o conhecimento que vai ser ensinado nas escolas. Não só o conhecimento, mas quais habilidades e competências. E o currículo, ele vai denunciar qual é a função da escola. Então, ele é um documento extremamente importante, porque é ele que vai dizer qual vai ser o papel da escola e qual é o tipo de aluno que nós queremos formar. Qual é o tipo de aluno que nós queremos que saia das escolas públicas e particulares do país. Só que essa discussão do currículo, trouxe aqui a citação de um professor chamado Moreira. Ai, pessoal. Bem, desculpa aqui da praça. Bem, eu trouxe a citação do professor Moreira, que ele vai falar o quanto é complicado a gente pensar no currículo. Que o currículo é um campo de conflitos, um campo de interesses. É um lugar de disputa, onde a gente vai perceber de qual conhecimento vai ser eleito para ser discutido nas escolas. O professor Moreira, ele fala: currículo não tem como características a inocência, a ingenuidade.
O currículo não é um instrumento que sirva para o bem indistintamente. Não é isso e nem nunca foi. Se a escola atende uma série de interesses, ela deixa de atender a outros. Quando ela atende bem a certos grupos, ela deixa de atender bem a outros. Então a pergunta é: quem são os interessados nessa BNCC? Quais são os grupos que elaboraram essa BNCC, esse currículo, e quais são os interesses dele? Bem, falar da BNCC é perceber que ela não é uma novidade. Ela já tem sido pensada desde a Constituição de 1988, no seu artigo 210, fala-se de uma criação comum, de uma base comum e que fixa os conteúdos mínimos que devem ser trabalhados em todas as escolas. Quando a Constituição de 1988 pensa numa base comum, ela pensa em assegurar que todos os estudantes tenham direito a ter o mesmo acesso ao conhecimento, para que a gente não tenha aquela diferenciação de escola para pobre, escola para rico, que o conhecimento seja distinto. Então, quando surge a ideia da BNCC na Constituição, ela vem nesse sentido, de garantir um conhecimento para todos, né, independente das suas questões sociais. Essa questão da BNCC, do desejo da BNCC, também surge em 95, quando o Conselho Nacional de Educação se reúne para criar as diretrizes curriculares, e também na LDB de 1996. No seu artigo 26, ele fala que os currículos de ensino devem ter uma base nacional comum. Então, se você perceber, nós estamos falando de um contexto histórico de redemocratização do país, onde a educação ela está sendo pensada como uma educação básica comum a todos os brasileiros. E essa documentação ela fala de conhecimentos, de conteúdos para todos. E aí, o que nós tivemos no Brasil foram tentativas de implementar a BNCC, criar uma base comum curricular, e essas tentativas foram criados 2 documentos, que vocês já devem ter ouvido falar nesses documentos, que são as diretrizes curriculares nacionais e os parâmetros curriculares nacionais. Esses 2 documentos, o primeiro, o PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ele foi criado em 1997, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele foi criado pelo MEC. Ele é um documento que ele não é normativo, ele não é obrigatório, mas ele serve como parâmetro na educação. Alguns autores até criticam a criação dos parâmetros, dizendo que foi uma antecipação do governo Fernando Henrique Cardoso, que queria já atender algumas demandas já de uma economia neoliberal que desejava padronizar as avaliações externas. O segundo documento são as diretrizes curriculares, que foram criadas pelo CNE. Ele sim, ele é um documento normativo no qual rege os currículos das escolas. Só que além dessa documentação, a discussão em relação à Base Nacional Comum Curricular, ela continuou. E aí aparece o Plano Nacional de Educação. Para quem nunca ouviu falar no Plano Nacional de Educação, o governo se reúne de 10 em 10 anos e traça metas, né, para melhoria, para a qualidade da educação. A última reunião foi em 2014, e aí traçaram 10 anos de metas, e as metas 2 e 3 pensam novamente na criação de uma Base Nacional Comum Curricular. O CNE ele vai ser o responsável pela criação dessa base, e a primeira versão da base ela surgiu em 2015. O Conselho Nacional de Educação, eles convidaram vários especialistas na área para fazer uma primeira versão da base, e essa versão ficou disponível no site do MEC, no qual os professores poderiam aí acessar e dar as suas contribuições. Ok? Bem, quem compõe o Conselho Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação é um órgão, né, do Estado extremamente importante, porque é lá que as políticas educacionais são decididas.
Esse conselho é dividido no conselho pleno e na secretaria executiva. E o conselho pleno tem duas câmaras, uma ligada à educação básica, né? Aqui que é o ensino infantil, fundamental e médio, e o outro ligado à educação do ensino superior. Essas duas câmeras, elas vão decidir a criação da Base Nacional Comum Curricular. E como é que são eleitos os conselheiros? São 24 conselheiros. 2 deles já têm cadeira cativa, que são os secretários de Educação Básica e os secretários da Educação Superior, que é o presidente que indica quem são esses secretários. Os outros 22 membros, eles são escolhidos de forma democraticamente, numa consulta pública aos profissionais da educação, aos sindicatos, associações, né? E também indicado pelo presidente. Então, de 2 em 2 anos, esses conselheiros eles são substituídos de forma democrática. E o que aconteceu? Em 10 de maio de 2016, a presidenta Dilma fez a convocação dos conselheiros, convidando os profissionais da educação para participar, como era praxe no governo do Lula e da Dilma. Ok? Só que, se vocês lembram, em 2016, a gente teve um golpe político, na qual foi destituída do governo a presidenta Dilma e assume o presidente interino, Michel Temer. Quando Michel Temer assume, ele lança um decreto no dia 27 de junho de 2016, exonerando todo o Conselho Nacional de Educação que foi eleito democraticamente. Então, pela primeira vez, desde a criação do Conselho Nacional de Educação, houve um processo de exoneração de todos os seus conselheiros que foram eleitos democraticamente. Por que esse interesse? Né? Quem Michel Temer coloca no lugar dos conselheiros que estavam? Quem foram esses conselheiros que foram exonerados? É isso que a gente vai fazer agora na apresentação, discutir um pouquinho quem são esses conselheiros. Vou passar lá de uma vez. Bem, o Temer vai indicar 4 conselheiros. Os 4 conselheiros todos são de instituições privadas. Né? No decreto de 27 de junho de 2016, ele vai indicar o Antônio Carbonaro Neto, o Antônio Geraldo Freitas, a Nilma Santos e a Sueli Melo. E se você perceber, os 4 indicados conselheiros, eles fazem parte do empresariado da educação brasileira. O primeiro, o Antônio Carbonaro Neto, ele faz parte da C Educacional. A C Educacional é a maior rede privada do Norte e Nordeste do ensino superior, junto com o grupo Anhanguera e também a Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior. Vamos ter o pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, a Nilma Santos, que faz parte da CESGRANRIO, que é uma instituição particular que promove concursos, né, editais de concursos, que também é membro de uma instituição chamada Todos pela Educação, e também ela é vinculada ao setor empresarial da Gerdau. E a Sueli, diretora de Colégio e Faculdade Integrada em Piranga, acho que é no Belém, no Pará. Então, a exoneração do Conselho Nacional e a vinda desses 4 conselheiros mostram que o presidente Temer tem interesse, né, de ceder lugares no Conselho Nacional de Educação a esses empresários. E esse interesse, ele não é mascarado, esse interesse ele é extremamente explícito. Porque após a posse do Temer, ele vai eleger o Mendonça Filho como ministro da Educação e vai fazer uma reunião com os empresários, né? Uma reunião realizada no dia 8 de julho de 2016. Então, Temer convoca os empresários para promover políticas de qualidade da educação. Quais são os interesses do empresariado na educação? Ter um mercado. Pensar políticas de privatização, ter um mercado de produção de material didático, do livro didático, ter um mercado para a formação de professores. Então, o governo Temer deixou muito claro o interesse, né,
de inserir na educação os grandes empresários. O Temer também vetou 4 nomes indicados pela presidente Dilma. Esses 4 nomes aqui, que estão no quadro, eram conselheiros que foram exonerados. E se você perceber a origem desses conselheiros, eles estão ligados ao quê? Aos sindicatos, às associações. Então não é de interesse do governo Temer ter no seu governo, dentro do Conselho Nacional de Educação, os acadêmicos, os profissionais das associações, como no caso a professora Maria Isabel Noronha, que era presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo, a Maria Lúcia Cavalli, Associação Nacional dos Dirigentes, da Andifes, Antônio Ruiz, ex-reitor da UNB, e Luiz Fernando Dourado, que já dirigiu a UNPED. Pode passar. Pode ser. Bem, alguns conselheiros permaneceram no Conselho Nacional de Educação. E eu chamo a atenção para a professora Maria Ângela da Silva e a professora Malvina Dudman, porque são as únicas conselheiras que vão, dentro dos 24 conselheiros, são as duas que vão discordar, vão tentar não aprovar a Base Nacional Comum Curricular, mas como um conselho e o que vale é o voto, então de 24 conselheiros, apenas 2 não vão poder ter tanta intervenção. Pode passar. Então, o que eu quero mostrar também aqui para vocês é que o governo Temer coloca na mão do empresariado os cargos no CNE e acaba gerando uma grande contradição. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Maurício Eliseu Costa Romão, ele foi nomeado para ser secretário para regularizar e supervisionar o ensino superior. Só que o Maurício Eliseu, ele é sócio, um dos donos da sede educacional e da Maurício de Nassau. É como se você elegesse uma pessoa para auto-se regular. Como é que eu vou fazer supervisão e regular o ensino superior particular se eu sou dono da grande parte dele? Aí nas próximas imagens, vocês vão ver a rede educacional C, com a Universidade UNAMA, com a Universidade da Amazônia. Pode passar. A UNG, a Uninassau, a Faculdade Maurício de Nassau. Então, são dos donos dessas instituições que estão no governo. A Joaquim Nabuco, a Univeritas, acredito que vocês já ouviram falar nessas instituições aqui na Paraíba, Ela não só está na Paraíba, mas em todo o Nordeste, no Norte, enfim. Mas esses conselheiros, eles também participam de outras instituições como o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários da Educação. E essa instituição, o CONSED, também tem parcerias com as instituições privadas, Por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, pode passar, por favor. A Fundação Itaú Social, o Instituto Unibanco, a Fundação Vitor Civica, a Gerdau, o Instituto Natura, a Fundação Santilha, que é uma fundação também destinada à educação, todos pela educação, e a que eu quero chamar a atenção de vocês, a Fundação Lehman. Então, os membros do CNE estão ligados diretamente a essas empresas. Aí você pode falar, mas Carla, qual o problema, parceria público e privado? O problema é qual é a concepção de ensino dessas instituições particulares, desses grupos, desses empresários da educação. E aí eu vou trazer o da Fundação Lehman, ok? A Fundação Lehman, o seu fundador, o seu presidente, o Jorge Paulo Lehman, deu uma entrevista numa revista chamada Isto é Dinheiro. No dia 8 de agosto, Lehman
ele foi entrevistado e ele disse que a fundação dele queria ajudar a educação brasileira para formar futuros líderes políticos. Que a política feita no Brasil deveria mudar. Mas a mudança que esse grande empresário deseja são as mudanças do neoliberalismo, que é uma mudança em que o Estado ele possa ser mínimo possível e que as empresas privadas possam gerir seus negócios com liberdade. E o que ainda mais assusta nessa entrevista do Lema, pode passar para mim, por favor, é a concepção de educação que essa fundação tem. Olha, eu vou ler um trecho, o de amarelo, certo? O de baixo. Vocês jovens terão uma bela oportunidade para fazerem parte da política no Brasil, da governança do Brasil e de reproduzirem nossos conceitos de meritocracia, pragmatismo, resultado, empreendedorismo e essas coisas todas que eu acredito. Então a Fundação Lema, quando ela for investir numa educação, ela vai investir na educação a partir desses princípios educacionais. Né? Sabem o que é meritocracia? É você, né? É uma filosofia social que diz que aqueles que tiverem mérito, trabalharem, se esforçarem mais, né, terão melhores posições. Mas isso é extremamente difícil em um país desigual como o nosso. Desde quando uma criança pobre que vai para a escola, que na escola é o seu primeiro lugar de refeição do dia, ela vai ter condições iguais de concorrer a um trabalho com uma criança que não precisa se preocupar com o que vai se alimentar. Nós não podemos falar em meritocracia em um país extremamente desigual e injusto como o nosso. Então, o que é assustador nesses empresários da educação são essas concepções educacionais. E são essas concepções educacionais que nós vamos ver na base, que a gente vai daqui a pouco ver algumas críticas a ela. E aí, outros movimentos, como esse Todos pela Educação, que se diz uma ONG, né, para poder pensar a educação e melhorar os índices de qualidade, tem parceiros, pode passar, por favor, também ligado ao empresariado, aos bancos, Itaú Social, Fundação Bradesco. São instituições extremamente interessadas na privatização do ensino, seja através do seu financiamento. Temos também a Fundação Roberto Marinho, novamente, a Editora Moderna. Né? Vocês sabem hoje que um grande mercado na educação é a produção do livro didático. Né? Nas escolas, hoje, com o Plano Nacional de PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, atrai bastantes empresas ligadas ao ramo da educação que querem, sim, concorrer e ter esse mercado garantido. Pode passar. E aí, o outro movimento é o Movimento pela Base Nacional Comum, que também tem seus apoiadores, o CONSED, a Fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, pode passar. O Instituto Inspirar, Itaú, Instituto Unibanco, pode passar. Bem, então o que eu quis falar nesse primeiro momento para vocês? Que o Conselho Nacional de Educação, no governo do Michel Temer, ele passa a exercer uma ação educacional voltada aos interesses desses grandes empresários. Né? Então, a grande questão é como elaborar uma base nacional comum curricular a partir dessas concepções de ensino. Bem, eu pergunto a vocês, o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular foi democrático? Para quem não acompanhou o processo, a base ela passou por 3 versões. Em 2015, teve a primeira versão, que foi ainda no período do governo da presidenta Dilma. Essa base ficou disponível para ser votada para os professores. A segunda versão, ela foi discutida nos seminários da Undime e do CONSED durante julho e agosto de 2016. E a terceira versão foi levada para audiências públicas. Nessas audiências públicas, o Conselho Nacional de Educação disse que iria ouvir todos os profissionais, as entidades educacionais que estavam lá e iam incorporar essas contribuições na base. Foram 253 documentos.
entre eles documentos produzidos pela ANPED, que é a Associação Brasileira de Pesquisa de Pós-Graduação em Educação, Associação Brasileira de Currículo, enfim. E as pessoas foram se manifestar criticando as versões que estavam. Não sei se vocês viram a retirada do ensino religioso, a proibição de temas como de gênero, né, de orientação sexual. Então, nós tivemos vários temas que foram retirados da base. Não sei se vocês também acompanharam o projeto Escola Sem Partido, que muitas câmaras municipais, né, do Brasil foram levadas à discussão que se proibisse alguns temas serem ensinados nas escolas, né, como as questões de gênero. Enfim, existe um movimento que diz que não foi democrático esse processo de elaboração da base, né, que apenas o espaço de escuta não garante o processo democrático. Não o fato do Conselho Nacional de Educação chamar todas as entidades se manifestarem, isso não garante a democracia. O que garante a democracia? O debate, a escuta, o debate e a incorporação das ideias. Né? Quais vozes foram ouvidas na BNCC? Então, se você for pegar esse documento, será que você consegue perceber vozes ligadas mais ao setor dos empresários ou vozes mais ligadas aos profissionais da educação, como os professores e os acadêmicos? Bem, depois que aprovaram a BNCC, do Conselho Nacional de Educação, a professora Aurina Santana e a Malvina Tutman e a Márcia Aguiar, elas entraram com o processo de vistas no processo. Elas disseram, olha, essa BNCC tem muitos problemas. E elas apontaram todos esses problemas, mas o pedido de vistas foi negado. E aí, em dezembro do ano passado, o ministro da Educação na época, Mendonça Filho, aprovou, né, homologou, junto ao CNE, a Base Nacional Comum Curricular, porque eles disseram que tinha urgência. A alegativa do governo foi dizer que não tinha mais tempo para se discutir a base e que a base tinha que ser aprovada. Bem, só que esse documento da base ele tem muitos problemas, muitas críticas se fazem a esse currículo que vai agora orientar os currículos da escola. Quais seriam esses problemas? Primeiro, a base ela foi aprovada sem o ensino médio. Como é que a gente pensa uma educação básica integrada, educação infantil, fundamental e médio, sendo que o médio não faz parte da base? Hoje, muitos alunos do ensino médio não sabem o que vai mudar, né? Eles não foram consultados, os professores não foram consultados. Como é que se prova uma base sem uma parte essencial? Segundo, a BNCC, ela valoriza as noções de competência. Essa noção de competência, ela surge no meio empresarial e depois é apropriada pela educação. E ela trabalha com competências socioemocionais. Das competências socioemocionais, uma delas é a resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Resiliência seria a capacidade do indivíduo se adaptar às dificuldades. Você sabe o que é? Enfim, então essas questões socioemocionais, elas trazem características para que o jovem possa se adaptar a essa sociedade, ao modelo econômico, às crises econômicas. Uma das grandes críticas a esse documento é que a base ela não traz uma discussão sobre a problematização das condições sociais. A base está mais voltada a que o jovem possa se adequar aos problemas, que ele possa resolver os seus problemas no cotidiano. Mas ela não traz a ideia de que eu possa problematizar por que esse problema social existe. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou vendo muitos alunos aqui da educação básica. Então, como é que isso ocorre? Por exemplo, a mãe vai para o posto de saúde e não tem médico no posto de saúde. Ela tem dois caminhos. Ou ela vai se adequar
ou ela vai ser resiliente, entender que o Brasil passa um problema, uma crise econômica e realmente a saúde tem um problema a ser enfrentado, ou ele pode se indignar com a falta de médico e lutar pelos seus direitos. Vocês estão entendendo que são duas concepções de ensino diferentes? A primeira é a resiliência, é o adaptar-se. E o que a gente propõe, desde a Constituição de 1988, não é um indivíduo para se adaptar às exigências do neoliberalismo. A gente propõe uma educação transformadora, contestadora, que o aluno ele possa se entender dentro do contexto social dele e que ele possa lutar pelos seus direitos. Então, essa base, ela está mais voltada a atender os interesses dos grandes empresários. Todo grande empresário vai querer um trabalhador resiliente, né? Proativo. Então, são essas categorias da economia que passaram a ser utilizadas na educação. Um outro problema é a redução do currículo em favorecimento à padronização das avaliações externas. O que é isso? Quem está na educação básica, geralmente faz umas provas ali quando termina o Fundamental 1, o 2 e o médio, né? E essas provas externas, elas servem como parâmetro para o financiamento da educação. Então, quanto maior a nota nessas avaliações, maior é o financiamento, né, o dinheiro destinado à educação. Então, é muito comum as escolas se mobilizarem para essas provas. Vou dar um exemplo. Quando está próximo ali daquelas avaliações externas, na escola só tem aula de matemática e português. Diminui as aulas de história, de geografia, e aí foca em matemática e português, para fazer a prova da avaliação externa, para aumentar o índice educacional e assim o governo receber mais dinheiro. Mas o estudante ele tem que ter direito a ter acesso às outras disciplinas. Até aula de geografia, de biologia, de química, e não centrar só em matemática e português. Então a educação desse modelo da base, ela está mais preocupada com as avaliações externas. E isso vai impactar na qualidade da educação. A base também, ela não considera as adversidades e diversidades sociais. Por mais que você tenha um currículo mínimo, nós temos diferenças sociais no Brasil como um todo. Então é necessário que as partes da diversidade cultural sejam, sim, discutida no documento. E o que se tem hoje? Né? É um movimento contra essa base. Né? Eu vi aqui o diretor de campus falando assim, olha, a base ainda não está chegando aqui na universidade, mas está chegando. Quer ver como? Quem já foi aluno aqui do PIBID, bolsista do PIBID, já ouviu falar no PIBID? O PIBID é um programa de iniciação à docência, que tem como objetivo estimular que os alunos tenham uma ação nas escolas, junto com os diretores, professores e os alunos. Vocês aqui da escola, que estão aqui, alguém já teve contato com algum bolsista do PIBID, onde vocês estudaram? Aqui. A tua irmã, né? Do PIBID. Enfim, hoje o PIBID, ele está suspenso, cancelado, mas ele vai voltar. Mas com que objetivo? Implementar a base. Então, a ideia da Base Nacional Comum Curricular vai entrar na universidade através do PIBID. E um outro programa também chamado Residência Pedagógica, que isso aí é mais presente nos cursos de pedagogia. Né? Aqui tem Residência Pedagógica. Tem 2 cursos de licenciatura na Residência Pedagógica. E o objetivo agora desses programas, do PIBID, da Residência Pedagógica, é implementar a base. Né? E aí, muitos alunos falam, como é que a gente faz isso? Poxa, não adianta ter um documento. Quem vai fazer se esse documento, a base, vai ser validado ou não, vai ser a prática docente, vai ser o professor lá no chão da escola. Né? Enfim, então existe um movimento de negação dessa base. Muitos acadêmicos, muitos professores das universidades, de entidades educacionais, não reconhecem essa base como legítima.
Primeiro, porque ela foi criada num governo que não é legítimo, que é um governo golpista, e também por não atender às necessidades da educação brasileira, e sim às demandas do empresariado. Então, o que esse movimento da base alega? Primeiro, que as diretrizes curriculares, aquela que eu falei lá no começo, já cumprem o papel da base. Então, eles estão dizendo, não adianta ter essa base aí, porque as diretrizes curriculares nacionais já poderiam estar fazendo esse objetivo. Segundo, eles recorrem ao documento aprovado pelo CNE em 2013. Em 2013, acho que o ministro da Educação era o Ciro Gomes. Na época que o ministro da Educação foi o Ciro Gomes, tinha um documento produzido pelo CNE em 2013 que já falava da base, mas ao assumir o Ministério da Educação, esse documento foi esquecido. E, por fim, nas participações agora nas audiências para aprovação da BNCC do ensino médio, os professores das escolas públicas estão se manifestando. Não sei se vocês acompanharam, agora no dia 8 de junho, teve uma audiência pública lá em São Paulo para discutir a Base Nacional do Ensino Médio. E durante essa audiência, vários professores de entidades educacionais, professores da educação básica, se manifestaram contra a reforma do ensino médio. Acho que vocês já ouviram falar da reforma do ensino médio, as propagandas que o MEC passa na TV, como se fossem que essa reforma vai trazer qualidade para a educação, mas muito pelo contrário, vai limitar a escolha do jovem, que agora vai ter poucas opções na sua formação estudantil. Então, existe todo esse movimento contra a base. O objetivo da minha fala aqui hoje para vocês era mostrar como esse documento está vinculado mais aos interesses dos empresariados do que os interesses da educação democrática, uma educação para todos, ok? Então, acho que eu encerro a minha fala por aqui e a gente podia abrir para o debate, ok? Bom, boa tarde para todo mundo, gente. Eu sou professor Sérgio Murilo, trabalho lá no Colégio Agrícola Vidal Negreiros, Campus 3, sou professor de História, já há algum tempo de lá, desde 2014, e tenho participado também nesse último ano da gestão da ADUF, lá em Bananeiras, gestão que foi eleita no final do ano passado, e a gente iniciou o trabalho a partir do início desse ano. A gente já tem participado de algumas discussões a respeito, principalmente do tema conjuntura nacional. E quando o companheiro Saulo me convidou para cá, ele me pediu para fazer, na realidade, um apanhado da conjuntura nacional e procurar estabelecer uma relação entre o tema conjuntura nacional e a Base Nacional Comum Curricular, que o MEC está disponibilizando, com aspas bem grandes, para discussão no momento atual. Então, foi exatamente pensando nisso que a gente eu preparei alguns PowerPoints aí rápido, não vou também me ater a fazer leitura do PowerPoint, mas mais para a gente ter uma sequência de raciocínio, de argumentação, para que todo mundo depois possa participar da discussão. Então, uma primeira coisa que a gente está procurando colocar é que essa Base Nacional Comum Curricular, que está sendo posta em discussão, não é mais uma discussão bastante precária, ela acontece inserida em um contexto maior, que é exatamente o contexto do golpe político, que o Brasil começou a vivenciar a partir basicamente do início do segundo governo Dilma, e que culminou com o impeachment da presidente Dilma no ano de 2016, não é? Que é um golpe que apresenta algumas características que são bastante peculiares se comparados a outros eventos golpistas que ocorreram ao longo da história brasileira. Então, nós temos um golpe que teve uma participação muito significativa da mídia, não é? Você tem um golpe midiático com o apoio da grande imprensa como um todo, não é? Com uma participação efetiva
e militante, sobretudo da Rede Globo de televisão, naquelas manifestações que foram organizadas com o objetivo claramente de desestabilizar o governo Dilma, né? E com a mídia que bombardeou não somente o segundo governo Dilma, como o primeiro e também com as administrações do ex-presidente Lula, o tempo inteiro com os chamados escândalos de corrupção, né, que vieram à tona exatamente a partir do governo Lula e que tiveram como objetivo essencial promover essa desestabilização e criar as condições para que o golpe acontecesse. Então, em primeiro lugar, é preciso que se tenha claro, né, que o dedo da mídia aí é muito forte e que essa mídia ela tem um interesse bastante significativo na Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei se vocês se ativeram a uma das logomarcas que estava na composição do Conselho Nacional de Educação e dentre aqueles que estavam participando da formulação da Base Nacional Comum Curricular, que é exatamente a Fundação Cívica, né? É a fundação ligada exatamente à revista Veja, que foi uma das revistas que mais militaram no momento em que o golpe estava sendo planejado e no momento em que o golpe estava sendo organizado. Toda semana, a gente no domingo tinha acesso a uma revista Veja que detonava um escândalo de corrupção e um escândalo de corrupção que sempre envolvia, supostamente, alguém ligado ao governo, ou do PT ou dos partidos aliados do governo, né? Então a mídia ela tem interesse nessa Base Nacional Comum Curricular. Antes de ser professor do Colégio Agrícola e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né, que foi minha entrada no serviço público a partir de 2010, eu fui professor durante 18 anos da rede privada de ensino, né? Fui professor de Cursinho, Guarabira, Campina Grande, João Pessoa, Natal também. E ao lecionar, eu tive a oportunidade de trabalhar com materiais em módulo, não é? Que são exatamente os materiais que são comprados pelos colégios e revendidos às famílias dos alunos para que os alunos acompanhem os conteúdos, que são materiais, assim, do ponto de vista educacional, pedagógico, extremamente superficiais e que se encaixam apenas dentro daquele modelo dos concursos vestibulares, que o Enem estava contrariando um pouco até bem recentemente, né? E das Olimpíadas das quais essas escolas participam. Não são materiais que aprofundam, que trazem uma discussão, por exemplo, no caso da minha disciplina de História, uma discussão focada numa história que dê destaque, por exemplo, à participação dos trabalhadores, aos aspectos sociais que são formativos da sociedade brasileira. Então, uma editora como a Editora Abril, não é? E o Grupo Cívica, o grupo que está à frente da Editora Abril, ela tem interesse, entre outras coisas, para além de deter o controle sobre o processo de elaboração, de fabricação e de venda desses materiais, colocar ali o conteúdo que é o conteúdo do seu interesse. Eu estava lendo um documento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que ele foi aberto de forma magistral, né? Porque foi dito nesse documento o seguinte, que nenhuma reforma curricular, que nenhuma reforma pedagógica, né? Que nenhum desses aspectos é feito de forma neutra. Tudo tem interesse. Todo conteúdo que é apresentado é um conteúdo interessado e, logicamente, que quem está por trás do processo de produção desses conteúdos e de fazer circular esses conteúdos prioriza aqueles interesses que lhes são mais convenientes. Então nós temos o contexto do golpe, que também foi um golpe jurídico, porque teve participação militante do poder, de parte do Poder Judiciário, principalmente daqueles setores que estão ligados até hoje à chamada Operação Lava Jato, não é? E nós temos também um golpe parlamentar. O parlamento ele cumpriu em 2016 aquilo que eu estou chamando aí de trabalho sujo, não é? E o que foi esse trabalho sujo? Foi aprovar na Câmara e depois no Senado um impeachment que não tinha razão de ser. E não tinha razão de ser simplesmente porque não havia crime de responsabilidade. A Constituição Federal, no seu artigo 81, ela diz que tem que haver o crime de responsabilidade. Ela lista lá quais são os crimes que são considerados como crimes de responsabilidade.
E as chamadas pedaladas fiscais, que nem o crime era considerado por lei, não é? Elas não se encaixavam em nenhum desses critérios. O que foi feito ali foi aquilo que está sendo chamado, nos dias atuais, de lawfare, né? Que é basicamente você manipular a legislação existente para, através dessa manipulação, você atingir os seus interesses políticos. Não é? Então nós tivemos uma presidente que foi legitimamente eleita em 2014, não é? E que menos de 2 anos depois foi derrubada sem que houvesse para isso uma razão concreta. Pode passar. E aí nós vamos ter também o golpe, não é? Como se encaixando dentro de um contexto internacional, não é? Porque você tem, após o golpe, a adoção por parte do governo Temer de uma série de políticas e de uma série de medidas que fazem com que o Brasil volte a cumprir o papel histórico no cenário internacional que ele sempre cumpriu até a centro-esquerda chegar ao poder, capitaneado inicialmente por Lula e depois por Dilma. Você vai ter o que eu estou colocando ali como restauração da dependência econômica e da subordinação política. Recentemente, para dar o exemplo disso, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, não é? E durante a greve dos caminhoneiros surge a discussão a respeito dos preços exorbitantes dos combustíveis. A ADUF, segunda-feira, promoveu em João Pessoa um debate com o coordenador nacional dos sindicatos petroleiros, não é? Onde ele falou exatamente sobre isso. A política de preços que foi adotada pela Petrobras a partir do momento em que Temer assumiu o poder político, né? Assumiu a coordenação do governo. E essa política de preços, né? Ela é produto, na realidade, do papel que foi dado à Petrobras a partir de 2016. A Petrobras já havia atingido nos governos Lula e Dilma uma capacidade de produzir o petróleo consumido no país. E rapidamente, não como um passe de mágica, mas como uma medida interessada, o país reduziu drasticamente a sua produção de combustíveis e passou a vender óleo cru para o mercado externo, para comprar o combustível produzido no mercado externo e vendido pelas petroleiras norte-americanas, sobretudo. O que é que isso faz? Isso faz com que o preço dos combustíveis brasileiros acompanhe toda a variação e toda a instabilidade do mercado internacional do petróleo, que está condicionado geopoliticamente a uma série de fatores que atuam a nível internacional. Isso é o que eu chamo de restauração da dependência econômica. Estou colocando outros aspectos aí. O Brasil participou ativamente, sobretudo do governo Lula, do processo de criação do BRICS, não é? Que é o grupo dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, não é? Os países que passaram, alguns já tinham, e o Brasil nesse caso passou, a ter um papel de protagonista no cenário internacional. E isso era muito positivo para o país. Foi esse papel de protagonista, claramente, que fez com que as Olimpíadas viessem para o Brasil em 2014. Isso foi uma evidência desse protagonismo, não é? E aí o que é que acontece? A partir do momento em que se abre mão do BRICS, o Brasil perde poder de negociação no cenário internacional. E ao perder poder de negociação no cenário internacional, ele passa a assumir a política externa do governo norte-americano, se alinhando na ONU automaticamente a todas as posições que são postas pelos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da situação da Venezuela, nos dias atuais, que sofre o bloqueio econômico norte-americano, que sofre uma série de pressões que são capitaneadas pelo governo norte-americano, e o Brasil simplesmente acompanha isso sem questionamento algum, não é? O nosso ministro das Relações Exteriores nos dias atuais, ele é aquele cara que sai, que vai participar dos fóruns internacionais para dizer sim, senhor, às posições que são assumidas exatamente pelos ministros de Donald Trump, o atual presidente norte-americano. Então a gente deixou uma função de protagonismo e voltou a ter uma posição de subordinação, não é? Você tem a questão do pré-sal, só para fechar essa parte, que está sendo todo dividido, todo fatiado, os campos, e que já começaram a ser leiloados, começaram a ser vendidos a preços extremamente baixos.
E aí é importante que se diga, quem é que está comprando o pré-sal brasileiro? São as petroleiras norte-americanas também. Nosso pré-sal está sendo entregue a preço de banana, como se dizia antigamente, não é? E aí, uma questão que é importante, que tem ligação direta com a educação, não é? As receitas do pré-sal deveriam estar vinculadas, como foi aprovado, à educação. 75% dessas receitas deveriam ser aplicadas na educação. E essas receitas foram desvinculadas a partir do momento em que Temer assumiu a presidência da República. Então esses recursos não virão para a educação, não serão convertidos em mais escolas, tá certo? Não serão convertidos em mais material didático, tá? Não serão convertidos em mais merenda escolar, na contratação de professores, nem na melhoria da qualidade da remuneração dos professores que lecionam para vocês. Então as vítimas somos nós, na realidade, não é? E aí a gente tem também, tá certo? Isso que eu estou chamando do golpe como sendo um momento em que se abre no Brasil, tá? Que se abre no Brasil a porta para que se instaure aquilo que a gente chama de estado de exceção. Tem um filósofo italiano, Giorgio Agamben, né, também, que discute essa questão do estado de exceção nos dias atuais. E ele vai mostrar que estado de exceção é diferente de ditadura, tá? Quando você tem um governo ditatorial, você tem um governo que fecha qualquer possibilidade de manifestação política contrária. No estado de exceção, há a possibilidade de manifestação política contrária, mas há, sobretudo, a criação de uma situação jurídica onde as leis existentes, elas são utilizadas, tá, para que o governo e, sobretudo, para que o Poder Judiciário atinja os objetivos políticos que ele traçou anteriormente, né? E a gente vê isso sendo implantado gradativamente no Brasil, primeiro através das tentativas, que foram várias, de derrubada do governo Lula e também do primeiro governo Dilma, não é? E segundo, a partir do momento em que há a ascensão de Temer à presidência da República. Só para ficar num exemplo, tá? Você tem um impeachment, que foi um processo de exceção em 2016, porque não havia prova e também não havia o chamado crime de responsabilidade, e mais recentemente o caso dos processos que foram movidos, que estão sendo movidos, um já com condenação em 2 instâncias contra o ex-presidente Lula, né? Onde você não encontra, você acessa o processo, você faz a leitura do processo e você não encontra prova alguma que justifique aquelas condenações. Então isso é exceção, porque na realidade o réu, antes de ser julgado, ele está sendo tratado como um inimigo político, e um inimigo político que deve ser destruído. E isso nos abre um precedente extremamente perigoso. E não é perigoso somente para Lula, não. É perigoso para mim, é perigoso para os professores que estão aqui e é perigoso para todos nós. Porque a partir do momento em que esse processo chegar na última instância, que é o STF, e se ele for confirmado na última instância, que é o STF, qualquer cidadão brasileiro poderá ser condenado sem provas. Porque é um precedente que se abre para todos. Ele tem aquilo que os juristas chamam de efeito vinculante. Então essa é uma questão central, e uma questão que a gente coloca aqui, porque isso vem exatamente para desmontar aquilo que foi construído ao longo dos últimos anos, que foi o chamado Estado de Direito no Brasil, que a gente vinha em processo de construção, não é? E que está sendo brecado agora, pode passar aí. E aí a gente entra já afunilando mais para as questões educacionais relacionadas ao BNCC mesmo, o momento do golpe, 2016, como sendo um momento em que assume o poder político um grupo que está ligado aos interesses do capital internacional, que está ligado aos interesses daqueles que dominam o mercado financeiro do Brasil e que tem como objetivo central fazer com que esses interesses eles sejam postos em prática e passem a determinar as políticas sociais que serão adotadas dos governos daqui para frente, não é? Então, como prova disso, já no começo do governo Temer, a aprovação do
que hoje é chamada de Emenda Constitucional 95. O que a Emenda Constitucional 95 faz, gente? Ela vem exatamente limitar os gastos com saúde, com a educação, os investimentos sociais num prazo de 20 anos. Fixa o que deve ser gasto nas condições de hoje, que já é bastante limitado, já com uma redução de verbas muito grande, não é? E coloca esse limite para os anos posteriores. O que é isso? A população vai crescer. Você tem uma série de questões aí, tá certo? Que põe em evidência a exigência de que hajam esses investimentos, né? E esses investimentos não ocorrerão. Eles ocorrerão apenas de uma monta muito pequena para dar a justificativa de que, para aquelas falácias que são propagandeadas pelo atual governo, de que continua havendo os investimentos sociais, as políticas sociais estão sendo postas em prática. Não, elas foram brecadas a partir de 2016. Né? Você tem também a questão da reforma trabalhista, que modificou, praticamente acabou o que? A CLT, a consolidação das leis do trabalho. Né? Modificou completamente as relações trabalhistas e de forma, sobretudo, que o trabalhador perca, no momento de negociar com o patrão o valor do seu salário, tá? Ele perca o seu poder de argumentação, ele perca o seu poder de barganha. Foi uma reforma que, inclusive, atacou diretamente os sindicatos, tá certo? Procurando asfixiar financeiramente os sindicatos, para que esses sindicatos não tenham força no sentido de mobilizar trabalhadores, para que os trabalhadores lutem pelos seus interesses. A reforma previdenciária não foi aprovada, mas não foi aprovada em função de um outro golpe, porque atende à exigência de quê? Da intervenção federal, que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que está penalizando trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, a presença militar ostensiva nas favelas do Rio de Janeiro, porque aí é um detalhe que é bastante significativo. Há uma presença militar ostensiva nas favelas, mas não há uma presença militar ostensiva no Leblon, por exemplo. Não é? Então essa é uma intervenção de classe que sufoca ainda mais a classe trabalhadora daquela cidade, culpabilizando a classe trabalhadora pelo problema da violência urbana e da criminalidade, que na realidade é fruto de quê? Da omissão do próprio Estado em adotar políticas sociais que previnam isso. Né? E no campo da educação, o que é que a gente tem sentido? Primeiro, enquanto professor da universidade, o que é que a gente tem assistido? Né? Para tentar ser mais rápido, para passar a palavra para a Anitta também. A gente tem assistido, primeiro, corte de gastos, corte de custos. Todos os setores da universidade estão sofrendo esses cortes nos dias atuais. Alunos perdendo bolsas sendo suspensas, programas de pesquisa sendo encerrados, tá certo? Ou seja, é um governo que tem um objetivo muito claro: parar a ciência do país, parar a produção científica, porque país subordinado, país explorado no cenário internacional não pode produzir ciência. Essa é uma questão central. Segundo, com relação à educação básica, é bom que se diga isso em alto e bom som, não é? Desde o momento em que ainda se articulava o impeachment de Dilma, e também no período posterior à ascensão de Temer, a educação básica como um todo, ela vem sofrendo uma série de ataques, não somente no que diz respeito à parte financeira, a parte do dinheiro, a parte do custeio, não é? Mas esses ataques são ataques ideológicos, inclusive. Uma das coisas que mais se discutiu com força no ano passado foi o chamado projeto Escola Sem Partido, não é? E aí eu vou ser muito claro para vocês. Na possibilidade de uma escola sem partido ser aprovada e ser posta em prática, por exemplo, a nível nacional, a gente vai assistir à montagem de uma educação de exceção no país, onde os conteúdos curriculares sejam determinados exatamente pelas ideias e pelos interesses que é defendido por quem está à frente da educação no Brasil de hoje. E todo e qualquer posicionamento que questione essas posições, que se opõe a essa posição, deve ser tolhido, calado, sob pena, inclusive, do próprio professor ir para a cadeia. E aí você tem aberrações que foram, por exemplo, colocadas em evidência, sobretudo através das redes sociais, mas com algumas figuras aí que ganharam alguma notoriedade por isso, como, por exemplo,
a ideia de que deve ser suspenso o ensino sobre a evolução das espécies na escola básica, porque contraria aquilo que está escrito nos livros religiosos. A ideia de que o professor não deve se posicionar politicamente, porque a posição política do professor normalmente é a posição política contrária à de quem está à frente do Estado, e prenda esse professor, porque esse professor não pode ter voz, esse professor não pode expor aquilo que ele pensa. Ele se torna um veneno dentro da sociedade, restaurando, inclusive, práticas que a gente sabe muito bem onde foram vistas do ponto de vista histórico, e foram vistas, por exemplo, só para falar aí o exemplo histórico aí, na Alemanha nazista, na Itália fascista, ou até no Brasil, durante o período da ditadura militar, onde as pessoas eram obrigadas a falar certas aberrações em sala de aula, não é? E a BNCC, ela vem para coroar a reforma do ensino médio no ano passado, não é? Eu vou destacar somente alguns pontos que ficaram muito claros para mim, não é? Primeiro, aí onde eu coloco que ela limita a carga horária do ensino médio a 1.800 horas, salvo me engano, né? De 4.200, porque estava vendo o processo de formação da BNCC. O ensino médio deve ter uma carga horária de 4.200 horas até 2022, mas a base nacional comum curricular, que é exatamente português, matemática, história, geografia, as disciplinas que a gente normalmente estuda no ensino médio, devem ficar restritas à carga horária de 1.800 horas, podendo o restante da carga horária, tá, ser complementado com parcerias público-privadas, educação à distância, tá certo? E outros elementos que são colocados no texto da reforma do ensino médio, na lei acho que é 13.415, né? /2017. Aí o que acontece? Você restringe, você cria também nessa reforma, tá? Nessa BNCC, há uma separação entre conteúdos, porque dessas 1.800 horas, tá? Português e matemática apenas serão disciplinas obrigatórias, tá, ao longo dos 3 anos de ensino médio, tá certo? 40% da carga horária das chamadas disciplinas flexíveis, do currículo flexível. O que é o currículo flexível? É aquilo que está sendo tratado como o resto: história, geografia, química, física, biologia. 40% disso aí pode ser oferecido, por exemplo, com parceria público-privada. Abrindo mercado para quem? Para a escola privada. Tu vai estudar português e matemática na escola pública onde tu está matriculado, vai ter que pagar, tá certo? Para, se quiser ver história, se quiser ver geografia, se quiser ver as outras disciplinas do currículo. Ora, o que é que isso objetiva? Ao longo dos governos Lula e Dilma, nós tivemos a adoção de uma série de políticas sociais, como por exemplo a política de cotas, tá? Que tinha como objetivo ampliar o acesso do trabalhador universitário. Tá? Com a colocação em prática desta BNCC, todas essas políticas vão cair por terra. E por que vão cair por terra? Porque a oferta curricular das escolas públicas, das escolas estaduais, ela será mínima, tá? Enquanto que a oferta curricular das escolas privadas vai continuar sendo a mesma, tá certo? Então você vai ter um aluno de escola privada que vai estar preparado para fazer o Enem, não é? E você vai ter um aluno de escola pública, tá, que não vai ter condições de fazer o Enem. Ora, quem é que faz o Enem estudando somente português e matemática, e estudando apenas um pouquinho de geografia, de história, de física, de química e de biologia? Essa é a questão central, tá certo? Essa é a questão central. E isso aí entra o que o diretor aqui do centro falou também, tá? A restrição de vagas que já há na universidade, ela se encaixa exatamente nisso aí, que é para restringir exatamente essa entrada de trabalhadores na universidade. Eu vou ficar por aqui, vou passar para a Anitta, tá certo? E aí depois a gente abre para as colocações.
Boa tarde a todos e a todas. O cenário é muito preocupante, todos nós ficamos com cara de tristeza quando a gente escuta tudo isso que nos é passado e repassado, e o cenário do golpe não apresenta, no momento, tendência de recuar. Essa é a real situação, né? Nós não temos um horizonte assim que nos indique que as coisas irão modificar-se. Por quê? Porque na prática tudo continua caminhando, né, dentro de uma regra de estado de exceção, que é a tentativa de uma suposta normalidade, para que tudo continue acontecendo e para que o golpe cada vez mais venha a ser consolidado. Então, eu gostaria de voltar, né, novamente para a questão da educação, parabenizar o professor Sérgio Murilo e a professora Carla pelas exposições, né, e me colocar aqui da seguinte forma: o processo de construção da BNCC, ele já vinha acontecendo, como a professora Carla colocou, eu quero só resgatar um pouco, ele já vinha acontecendo antes do governo do golpe, antes do golpe. Só que ele vinha acontecendo em um outro formato, de uma outra maneira, né? A discussão passava no sentido de se agregar às diretrizes curriculares nacionais, que já tinham sido discutidas anteriormente e já servem como uma base orientadora da educação nas escolas. Quando o contexto do golpe, né, se realiza, então há aquela ruptura, como a professora Carla colocou, vem a ruptura de todo o processo de discussão democrática e começa a acontecer um processo que vai atender às exigências de um mercado empresarial, de um mercado financeiro. Então, eu só quero pegar isso para mostrar para vocês o quão a educação é importante em qualquer sociedade. Por que eles estão preocupados com as escolas, né, se eles já têm praticamente o comando nas mãos? Mas acontece que a perpetuação desse poder passa pelo controle da educação. Então, enquanto a educação estiver indo contrariamente aos objetivos do golpe, existe o risco de que exista uma ruptura do golpe. Existe o risco de uma ruptura, melhor dizendo. Então, por que eles estão investindo nessa educação e nessa base nacional curricular comum? Para colocar a escola a serviço do golpe. A escola a serviço de uma sociedade de privilégios. Porque é isso que a Base Nacional Comum Curricular vem propor. Uma educação que seja instrumental, uma educação que seja superficial. E essa educação instrumental e superficial, ela tem um destino, que é servir aos empresários, para que eles cada vez mais ganhem mais e para que os pobres cada vez mais sejam mais pobres. E nessa mesma discussão, né, o ensino médio, a reforma do ensino médio, ela veio para acabar com a preparação que a escola pública vinha fazendo, né, vinha começando a fazer para o Enem. A articulação entre o trabalho da escola pública e o Enem, que é o ingresso na universidade, está rompida a partir do momento em que a base, né, a reforma, aliás, do ensino médio, ela vai tratar a escola pública somente como escola instrumental de preparação técnica. Então é muito triste a gente saber que tudo isso está acontecendo, que tudo isso está se passando e que os alunos não são ouvidos, os professores não são ouvidos, porque não houve esse diálogo com os professores, tanto que a última audiência em São Paulo foi interrompida porque a Associação dos Professores protestou e impediu a continuidade da audiência. Por quê? Porque não existe uma base nacional curricular comum sem a completude da educação básica. Né? É a mesma coisa da gente dizer assim, vamos fazer, eu gosto de usar uns exemplos assim bem do dia a dia mesmo. Então é como se a gente dissesse assim, a gente está aqui doente, né? A gente tem um problema para resolver, o problema está no corpo todo, então você vai embora, eu vou passar um remédio para você aqui, só para 2 partes, e a terceira você vai se embora com ela aí, e depois a gente vê como é que
mas não dá certo, porque tudo tem que ser articulado, né? Então, a reforma do ensino médio, ela veio justamente para romper com essa preparação que o ensino médio, que havia uma proposta de novo ensino médio. Nós estávamos vivendo um novo horizonte, a gente estava trabalhando no sentido de uma melhoria do ensino médio. Era a proposta do novo ensino médio que a gente estava trabalhando, cada vez mais articulado com a formação para a cidadania. Era isso que a gente estava procurando, e a gente estava caminhando nessa direção quando a gente foi interrompido para voltar e para a gente ficar cuidando agora dos mínimos direitos, de preservar o mínimo, porque a gente não pode melhorar de maneira nenhuma, a gente tem que preservar o que a gente tem. Agora a luta é essa, a luta de sobrevivência, né? Os cortes vêm nessa direção. Então, nessa mesma direção, a Base Nacional Comum Curricular, ela tirou do seu texto os aspectos que falavam sobre identidade de gênero, questões de gênero, orientação sexual, preconceito, especificando preconceito de raça, gênero, etnia, tudo isso foi retirado dessa Base Nacional Curricular Comum na primeira hora. Foi retirado na primeira hora. Na hora que eles começaram a trabalhar, eles fizeram a retirada desses termos. E depois houve uma grande reclamação. Aí eles colocaram novamente, mas aí era pior. A emenda saiu pior que o soneto. Porque eles estavam colocando para estudar gênero e sexualidade de acordo com as religiões. Ainda seria pior. Aí lá vem outra reclamação, né, dos professores, das associações de pesquisa e tudo mais, e vem uma crítica muito grande, porque como é que você vai submeter oficialmente gênero e sexualidade à questão religiosa, se o Estado é laico? Nosso Estado é laico, nosso Estado não é religioso, nós não temos a obrigação de seguir religião A ou B. Cada um pode ter sua religião e escolher à vontade, mas ela não é obrigatória para ninguém. Então, gênero e sexualidade são questões de vida, são questões de existência humana e são questões políticas também, por isso que elas estão fora da Base Nacional Curricular Comum. Inclusive, quando essa base, ela retira os termos identidade de gênero, orientação sexual e gênero lá do seu texto, ela está indo contrária às diretrizes curriculares nacionais. Porque as diretrizes curriculares nacionais, elas vão citar, desde a educação infantil até o ensino médio, o tratamento das questões dos preconceitos de gênero e sexualidade na escola. Nós temos aqui com vocês um projeto que fala sobre gênero e sexualidade na escola. Nós temos esse projeto, nós temos desenvolvido várias ações com vocês, vocês estão aqui hoje participando, já vieram outras vezes também aqui para a instituição, para a nossa instituição, para participar de palestras e de debates sobre as questões de sexualidade. Assim como a gente também vai na sala de aula com vocês. Por que a gente está trabalhando esses temas? Porque eles são necessários para a formação humana. Eles são temas importantes para a sobrevivência das pessoas. E são temas, né, de relevância muito grande em todos os sentidos, porque nós somos o país que mais mata travesti e transexual. Né? É um país agressivo, um país violento para as mulheres também. As mulheres sofrem muita violência doméstica, violência nas ruas, estupros, o feminicídio cresce no país também. Então são questões políticas, são questões de saúde pública, são questões importantíssimas que a gente não pode abrir mão delas dentro do currículo. Porque o currículo não é inocente. O currículo escolhe a quem vai atender. E nesse sentido, essa nossa proposta aí, essa nossa não, a deles, né? Essa proposta de base curricular, ela vem atender os interesses da iniciativa privada na educação, ela vem atender os interesses dos conservadores na política, ela vem atender os interesses do mercado financeiro e, por isso, ela está negando a todos nós o direito de ter uma educação para a cidadania. Ela nega esse direito para a gente. Então é preocupante, é grave, né? As associações, eu vou até citar para vocês aqui, as associações que já se manifestaram contrárias a essa Base Nacional Comum Curricular.
vou citar aqui para vocês terem uma ideia de que praticamente todas as associações sérias do país estão contra, né? A ANPED, a ANFOP, a ANPAI, o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, o Fórum de Universidades Públicas Brasileiras, o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Associação Brasileira de Currículo, outras associações aqui, né? E Rede de Escola Pública e Universidade. Então, há uma lista, né, de associações que se colocam contrárias a essa proposta de base nacional curricular comum. E até porque a gente já tem a base, gente, são as diretrizes, né? As diretrizes, elas já dão conta de muita coisa. Não dá para você separar base e currículo, porque eles dizem que a gente vai ter a base, isso aí é a base, mas que o currículo pode ser feito na escola. Que conversa que o currículo vai ser feito na escola? Como o currículo vai ser feito na escola se a base, ela já vem determinando tudo e fechando e amarrando as coisas? E para terminar, eu quero dizer justamente, né, que amanhã aqui vai ter a seleção do programa Residência Pedagógica. E esse programa de Residência Pedagógica, ele vem justamente para submeter a formação docente aos ditames do golpe e dos interesses empresariais na educação. Porque aí ele rompe com todas aquelas propostas que tinham da iniciação à docência e vai colocar que a instituição, para poder ter o programa de residência pedagógica, ela precisa aderir na sua formação docente ao programa que seja adequado à Base Nacional Curricular Comum. Então, enfim, nós estamos com o cerco se fechando ao nosso redor e nós não podemos ficar quietos e quietas diante dessa situação de tantos ataques à democracia. E aí a gente vai precisar, né, reconhecer a importância e a necessidade da gente resgatar o sistema democrático no país. Resgatar o princípio democrático no país. Sem esse resgate do princípio democrático, do sistema democrático, a gente não vai ter mais a garantia de nenhum direito nosso que já foi conquistado anteriormente a duras penas. Nenhum de nossos direitos foi dado de presente, né? Então, a própria ideia do Enem, trazer os estudantes para a universidade através de um exame nacional que pode possibilitar o estudante que é de lá de um lugar muito longínquo fazer parte de qualquer universidade do Brasil, isso corre o risco também, porque o Enem também vai entrar em mudança, né? 2020 ele já, o ministro que, aliás, o ministro da Educação é um dos donos da Maurício de Nassau, né? Então a gente já tem por aí, tá tudo na cara, não é nada escondido, não é nada disfarçado. A educação pública é para servir ao mercado, né? E outra coisa, vocês já viram uma parceria público-privado, o privado dá dinheiro público de graça? Onde é que isso acontece? Nunca. Mas pegar o que foi construído com dinheiro público, que já está pronto para pegar e ficar usufruindo e lucrando em cima disso, é a prática do Brasil, né? Então a gente não pode abrir mão de nossas escolas, a gente não pode abrir mão do nosso currículo construído de acordo com cada contexto, cada estado, cada cidade, né, cada comunidade tem suas próprias características e precisa ter a liberdade de construir o seu currículo, né, sem nenhuma força de lei dizendo que todo mundo vai ter que estudar, né? E a gente sabendo que vai acontecer o que o professor Sérgio colocou aqui, a dualidade do sistema. Vai ter a escola pública, né, para preparar os meninos para o mercado de trabalho, para ser balconista de farmácia. Não desmerecendo o balconista de farmácia, mas ninguém na vida faz um projeto para ser balconista de farmácia, faz? Quem é que faz um projeto para ser balconista de farmácia na vida? Ninguém faz, a pessoa vai para ali porque é a única opção que tem. Mas quando a gente faz um projeto, a gente só faz uma coisa que seja, né, maior, uma coisa que possa nos trazer mais conforto, uma coisa que possa nos trazer mais possibilidade de felicidade. Então, essa base, né, assim como a reforma do ensino médio, ela vem justamente para desviar os estudantes da classe popular das universidades. Para desviar, né? E desviando, vai desviar também os professores. Porque, como ele colocou aqui, nem todas as disciplinas deverão ser mais ministradas no ensino médio. Então, esses professores que estão na escola pública, para onde eles vão? Até que ponto eles estarão presentes na escola ainda? A gente não sabe.
São golpes que serão dados mais adiante. Mas uma coisa é certa, a escola privada ela vai lucrar em dobro com a base, com a reforma do ensino médio. Ela lucra em dobro. Por quê? O mercado financeiro lucra em dobro. Por quê? Porque além de estar com aquela maior relevância para preparar para a universidade e aí ter capacidade de cobrar maior mensalidade por conta de uma preparação que vai acontecer, também vai ter um exército de professores à disposição para servir a escola privada. Porque hoje os professores que estão atuando na escola pública, num dado momento eles vão ficar ociosos com a reforma. E eles vão para onde? Então eles serão absorvidos provavelmente pelo mercado privado, só que com o valor de uma hora-aula bem mais barata, porque quando você tem mais trabalhador à disposição, você vai poder baixar o salário, que é isso que está acontecendo no Brasil já, né? Vocês já sabem que o Michel Temer baixou o salário do salário mínimo brasileiro, não é verdade? Todo mundo sabe disso, não sabe? Pois é. Quem já viu baixar o salário mínimo? Se o salário já é mínimo, como é que vai baixar? Mas ele baixou, né? E por isso mesmo ficou. E agora, o que é a Base Nacional Comum Curricular? Eu vou fazer uma metáfora só para encerrar minha fala, né? E dizer da minha indignação diante da retirada dos termos de identidade de gênero, orientação sexual, sexualidade. A gente não pode permitir que as questões dos jovens sejam retiradas da escola, né? Mas é como se eles olhassem para a educação brasileira e achassem que essa educação brasileira está bem gorda. Essa educação brasileira está gorda, por quê? Porque ela tem coisa demais, ela tem história, ela tem geografia, ela tem filosofia, ela tem um monte de coisa, então a gente vai pegar, a gente não vai nem fazer uma dieta programada, nem vai fazer nada que possa aos poucos, gradativamente diminuir ela não. A gente vai fazer logo uma cirurgia, fechando logo a boca dessa pessoa e ela vai ter que emagrecer a força e ela vai ter que entrar nessa roupa que a gente preparou para ela, que essa roupa é a Base Nacional Curricular Comum. E aí veste a pessoa que é gorda, atacada, amarrada dentro daquela roupa e uma camisa de força e a pessoa vai ter que viver ou morrer naquela situação. Então é por aí, gente. É grave, né? A gente precisa acordar, reclamar, se unir e tentar reverter o quadro. E eu agora vou passar a palavra para a plenária, para quem mais quiser se colocar, quiser fazer perguntas, para a professora Carla também, se quiser algo a complementar, se tiver algo a complementar aqui pelo tempo. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade. Daí mesmo ou vir para cá. Que a gente não pode fazer é se submeter sem reclamar, sem se indignar, né? Diante desse ataque ao trabalho educativo da escola. A escola está sendo atacada no seu trabalho educativo. Quem quer propor alguma pergunta? Aqui, pode? Só um pouquinho. Então, quer vir, Carla? Pronto, eu vou passar para a professora Carla para ela fazer tem uma pergunta aqui da professora. Você pode lançar a pergunta à professora Carla, professor Sérgio, para mim e para todos. O microfone. Pode vir para cá, por favor? Sim. Eu queria saber como vai ficar essa questão da Base Nacional Curricular Comum em relação aos currículos que vão ser preparados, né, para todos os municípios em parceria com o governo do Estado, né, com a Secretaria de Educação do Estado. Como é que isso vai se dar? Já que a gente está percebendo que a BNCC é um instrumento regulatório da política educacional e Estado que vai apenas, a meu ver, ela vai só regular a questão do currículo. Obrigada. Pode vir. E aí tomar. Vou falar aqui embaixo. Bem, eu estava falando com você, né? É a professora
Lindalva, né? Bem, a BNCC do ensino infantil e fundamental 1 e 2 já está aprovada e já está no processo de implementação. Então, em março agora, o MEC lançou o Dia D da Base, que é um material extremamente instrucional, com PowerPoint, atividades para os professores, e esse material foi levado para as escolas, os professores estudaram esse material e produziram seus currículos nas escolas municipais. E aí, a grande questão é, até que ponto o professor vai ter autonomia para produzir o seu currículo? Até que ponto, Lindalva, lá na tua escola, vocês vão poder, a partir da base, ter autonomia para produzir o currículo? Então, hoje, o que a gente, quando a gente fala da BNCC, que a BNCC não é legal, que tem muitos problemas, os professores chegam para a gente e falam assim, tudo bem, a BNCC tem muitos problemas, e agora, o que a gente vai fazer? Ela está posta, ela é aprovada, ela é um documento normativo e já está sendo implementada. A resistência está na implementação, porque o professor, na hora que ele for fazer o currículo, ele pode dizer, não vou me submeter a fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma lei chamada 10.639/2003, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Essa lei é de 2003 e até hoje a gente tem dificuldade de implementar essa lei. Sabe por quê? Porque tem professor que diz, não vou fazer. E não faz. Eu não vou ensinar isso. Então a nossa força de resistência hoje são os professores na escola. E o governo sabe tanto disso que está fazendo uma força-tarefa de articulação do governo federal, estadual e municipal, levando o material já instrucional, todo mastigadinho, passo a passo de como o professor tem que fazer. E aí eu pergunto, cadê a autonomia? Então, o professor ele tem que saber que ele tem autonomia, mesmo que tenha uma base normativa, são eles que vão criar o currículo das escolas. Então, a gente tem que focar hoje a nossa ação nos professores. Né? E aí, espero ter respondido a tua ação. Então, a palavra agora é resistência, é autonomia dos professores, já que os professores não foram convidados para discutir a base, mas agora eles vão ser chamados para implementar. E aí, nesse momento que a gente quer que os professores façam a resistência. Né? E aí, eu queria colocar uma outra questão aqui, o professor Sérgio e a Anitta falaram um pouco da reforma do ensino médio. A lei ela já foi aprovada da reforma do ensino médio. Agora, o que eles estão fazendo é a base do ensino médio, que a gente ainda está discutindo. E realmente a questão da flexibilidade do currículo era algo importante. Porque se a maioria dos alunos, aí vocês que estão aqui do ensino médio, às vezes não gostam muito da escola, né? A escola às vezes não é um lugar tão legal, às vezes o conteúdo não faz muito sentido. Então a gente precisa sim de uma reforma do ensino médio. Certo? A gente precisa mudar o ensino médio. Só que será que essa mudança que o governo fez é a mudança que a gente quer? Eu vou dar um exemplo de como é que vai ser. Vocês vão fazer o primeiro ano. Vocês não, né? Se vão vir depois de vocês, quem está no Fundamental 2 agora. O que vai acontecer na reforma? O aluno ele vai estar no segundo ano do médio. Vocês estão no segundo ano, né? Eu conversei com alguns ali. Não é isso? No segundo ano? Pronto. Como é que vai ser a reforma? Mais ou menos no segundo ano, na metade do segundo ano, vocês vão escolher qual itinerário formativo que vocês vão querer fazer. Se vocês querem fazer ciências humanas, ciências da natureza, códigos e linguagens, matemática ou uma formação profissional, certo? Quem vai definir que formação profissional é essa vai ser o governo, vai ser o Estado. Pode ser para eletrotécnica, ok? Só que a escola não é obrigada a oferecer os 5 itinerários para vocês. Ela só é obrigada a oferecer um. Pode ser que a escola ofereça 2. Por exemplo, lá na escola onde você estuda, quando chegou na metade do segundo ano, você pode escolher ou ciências humanas ou códigos de linguagens. Aí você vai dizer, poxa, eu não queria só isso não, eu queria estudar ciências da natureza. Não pode, vai ter que ir para outra escola. Eu não sei como é que é a situação aqui de vocês em Areia, mas tem algumas cidades
que o aluno ele não pode estudar em outro bairro, não. Porque tem o problema do tráfico de drogas, porque lá no outro bairro tem uma gangue rival. Que se ele sair da avenida que ele mora, ele pode ser morto. Tem algumas cidades, né? Fortaleza, Teresina, não sei se João Pessoa está assim, mas algumas cidades têm territorialização. O aluno ele não pode sair em qualquer escola. E outra coisa, essa reforma, gente, está negando a vocês o direito de uma formação integral, de você estudar história, filosofia, sociologia, química, física. Vocês vão ficar bem mais limitados. Sabe qual outro problema que vai acontecer nas escolas privadas? Lá nas escolas privadas, eles vão oferecer os 5 itinerários, certo? Na escola pública, eles não são obrigados a oferecer os 5 itinerários. Olha só como a gente... O que é escolher? Escolher é quando eu tenho muitas opções, não é? Quando eu tenho só uma, a escolha? Não, limita, gente. Na escola privada, o que é que vai acontecer? A escola privada vai oferecer os 5 itinerários. Aí o pai que quiser vai pagar um para o filho. Eu quero ciências humanas. Aí o pai vai dizer, não, eu quero que meu filho faça todos os itinerários, porque eu quero que ele tenha uma formação integral. Então o pai vai ter que começar a pagar todos os itinerários, como na universidade você paga as disciplinas. É isso. É o mercado educacional que vai ganhar na questão da oferta. Então, dentro da própria escola privada, vai ter a distinção social de quem faz só 1 ou 2, 3 ou 5 itinerários. E quem vai perder isso? A sociedade vai sair perdendo. Porque nós, professores, os estudantes, não vão ter o direito de uma formação integral e o acesso a todas as disciplinas. Só que assim, a base do ensino médio está sendo ainda votada. E aí a gente tem que entrar no site do MEC, fazer as críticas, acompanhar as audiências, né, que vão ocorrer em todo o país e resistir. Por exemplo, PIBID, Residência Pedagógica, está tendo aí os editais. Não é para a gente dizer não, mas a gente resistiu. Gente, só um momento, vocês estão saindo? Deixa eu despedir de vocês então. Tem aqui alguém para encerrar então. Já que vocês estão no horário do ônibus, tá certo? Deixa eu me despedir de vocês, agradecer à escola por ter vindo aqui hoje. Professora Lindalva, tem uma outra professora aqui. Lidiane, eu espero que a fala tenha contemplado vocês, as necessidades de vocês, e fico à disposição para a gente continuar a discussão. Já passei o meu contato aqui para a professora Lindalva, tá? E aí eu vou passar aqui para a organização do evento para se despedir de vocês. Bem, a DUFPB encerra mais um ciclo do projeto Realidade Brasileira e Universidade. Com certeza iremos trazer outros temas relevantes, como esse que foi hoje à tarde aqui. Queria agradecer a presença aqui da professora Carla, que deslocou quase 800 quilômetros para vir para cá para falar sobre esse tema. Agradecer a professora Anitta, que é da casa, e ao professor Sérgio, que veio de Bananeiras, os diretores da DUF, o nosso presidente, a diretoria aqui representada por Terezinha, por França e por Marisa, parece com Maísa, né, aquela da novela? Bom, e a vocês, né, do ensino médio, os nossos alunos aqui do CCA, né, em especial a todos, obrigado pela participação de todos.